né, de diálogo e que transite dentro da assistência e transite também junto com as outras políticas. Conheça da política de assistência, conheça de como a política de assistência se organiza no seu território. Vai lá, David, por favor. Então, esse material é um material que, a princípio, eu construí ele enquanto consumo interno, era um material que eu estava fazendo de planejamento para perceber onde é que a assistência social estava no selo, né, nessa perspectiva de contribuir com os municípios, e aí, quando a gente tem a necessidade desse momento com vocês, né, com os secretários de assistência dos 3 estados, a gente dá um novo formato e apresenta esse material para vocês, só para mostrar para vocês um pouco como é que a assistência perpassa por todos os resultados. A gente vai começar nos resultados 6 e 7, que são os resultados onde a gente está enquanto assistência social diretamente ligado. Então, a gente vai lá para o fim da apresentação, e aí depois a gente volta para o começo, para a gente conversar um pouco sobre a assistência social em todos os resultados. Então, o resultado 6, ele fala sobre a prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. Ele tem como impacto indicador de impacto social, percentual de registro de casos de violações de direitos contra crianças e adolescentes completos no portal CIPIA. E as entregas da assistência social são 5 ações ou campanhas de prevenção da violência contra criança e adolescente implementadas no município em 2022 e 5 ações ou campanhas em 2023. Mecanismos estabelecidos pela Lei 13.431 de 2017 e o Decreto 9.603 de 2018, mecanismo de coordenação, fluxo e protocolo, criados e funcionando no município até dezembro de 2003, e casos de violência contra crianças e adolescentes, identificados pelos conselhos tutelares e registrados adequadamente no CIPI até dezembro de 2022, a primeira relação dos dados anuais, e em dezembro de 2003, a segunda relação dos dados anuais. O que é que significa para a gente? Que a gente tem ações que a gente precisa desenvolver, né? Que somos nós que desenvolvemos essas ações de enfrentamento no município, né? A parte das ações de enfrentamento à violência está vinculada à política de assistência, a não ser quando no município tem uma Secretaria de Direitos Humanos que tenha uma coordenação específica para criança e adolescente, mas mesmo assim, mesmo quando tem, integramos junto. Uma necessidade de construção de fluxo, né, da escuta protegida, de um trabalho para ser desenvolvido, e a questão da utilização do CIPIA, né? E esse é o desafio de que o CIPIA, ele não é só não demanda da gente só a necessidade de formação dos conselheiros, né? A gente tem a Escola de Conselhos em Pernambuco, né, que oferta cursos, então os conselheiros têm espaço de formação continuado, mas também, por mais básico que pareça, é a garantia do acesso a um computador com internet para a utilização desse sistema. Então, uma meta que está prevista, é um resultado sistêmico que tem essa entrega, e para a gente é a oportunidade de colocar o CIPIA, que já existe há tanto tempo, para funcionar, né, e apresentar para a gente o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Tutelar, juntamente com as políticas de proteção social. A meta da assistência social, a meta, na verdade, ela não está definida porque está em estudo como é que vai ser feito esse cálculo do percentual, né, uma vez que muitos municípios não têm a utilização de CIPIA, então não tem como prever, aparentemente, que percentual seria esse de aumento. Porque, digamos, se você tem 0 e você atende 1, você teve um aumento de 100%. Então, está sendo feito esse estudo de como é que vai ficar definida essa questão da meta, mas esse resultado é um resultado que tem uma relação direta com a assistência, porque, na grande maioria dos municípios, tanto o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente como o Conselho Tutelar, ele administrativamente está vinculado à Secretaria de Assistência Social. São órgãos autônomos, mas que administrativamente a assistência social precisa prever. Passa para o 7, por favor, David. Então, o sétimo resultado sistêmico, ele também tem uma atuação direta com a assistência social, né? A gente que tem uma competência por ele, que é a proteção social e a atenção integral para famílias vulneráveis via serviços intersetoriais. O indicador de impacto social é o percentual de famílias cadastradas no cadastro único em acompanhamento pelo PAIF no município.
o que é que prevista de entregas? É a cópia de, ao menos, uma lei de diretrizes orçamentárias, LDO, contendo a priorização do SUAS até 30 de junho de 2024. E aí as nossas metas são, pelo menos um CRAS com forte articulação com os serviços de educação e saúde para os municípios de Porto 1 e 2, pelo menos 20% dos CRAs do município com forte articulação com os serviços de educação, saúde e com os CREAS, para os municípios de porte médio e grande porte e metrópole, e pelo menos uma LDO municipal apresentada no período de 2022 a 2024 ao Poder Legislativo, estabelecendo prioridade ao Sistema Único de Assistência Social no corpo da lei e no anexo de prioridades e metas. Então, esse resultado sistêmico ele tem para a gente um desafio e uma grande oportunidade. O desafio é que a gente precisa cadastrar as famílias que estão em acompanhamento pelo PAIF no município, né, no cadastro único. Só que para fazer o cadastro dessas famílias, primeiro a gente precisa fazer o acompanhamento familiar, que é uma coisa que é uma realidade de grande dificuldade para a grande maioria dos municípios. Né? O PAIF tem passado por dificuldade para garantir a sua execução, por uma série de fatores, porque a gente atende demandas da própria política, de outras políticas, de outros órgãos, né? Porque a gente tem recursos congelados, tem uma dificuldade na questão de recursos humanos também, e porque na execução do serviço, a gente tem os serviços que deveriam ser complementares ao PAIF, como carro-chefe, né? Que são os serviços, programas e benefícios, mas que em alguns lugares acabam tendo um espaço de mais destaque e visibilidade. Então, esse é o grande desafio nosso, resgatar o PAIF, né? Não deixar apagar as luzes, e aí fazer esse acompanhamento social com a família, fazer esse trabalho social com a família, para então fazer esse cadastramento da família no cadastro único. E a oportunidade é ter essa LDO municipal, né, nesse tempo que a gente está lutando pelo recurso mínimo, pelo percentual de 1%, né, aí no governo federal, ter nos municípios previsão de ter LDO que priorize a assistência social, o SUAS, para a gente ver como contribuição nesse processo que a gente está vivenciando, né, de luta e resistência. E aí, vai para o primeiro resultado, por favor, David. Então, o primeiro resultado sistêmico, ele é o desenvolvimento infantil. Oi, isso. O primeiro resultado sistêmico é o desenvolvimento infantil na primeira infância. Ele tem como indicador de impacto o percentual de crianças de 1 ano vacinadas com a vacina tríplice viral e tetraviral. Quais são as entregas que estão previstas, que são correlatas à assistência social? O Plano Municipal pela Primeira Infância, postado na plataforma Crescendo Juntos até agosto de 2022, e o Plano Municipal pela Primeira Infância, implementado no município até agosto de 2023. Por que correlato a gente? Porque a gente executa serviço ou programa, né, voltado para a primeira infância no município. Então, a gente precisa fazer parte dessa comissão que vai construir esse plano municipal. A grande maioria dos municípios executa o programa Criança Feliz, mas a gente tem aí o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com previsão de atendimento a esse ciclo de vida e com recente publicação de orientação técnica e caderno de atividades também, que é um desafio que a gente precisa estar apostando nele na perspectiva de continuidade, né? Já que serviço tem essa perspectiva. E meta correlata, pelo menos um CRAS que ofereça serviço de atenção à primeira infância, no caso dos municípios que tenham mais de 5 CRAS, que pelo menos 20% tenham serviços de proteção. No resultado sistêmico 2, o que é que a assistência tem de responsabilidade? O impacto social, o indicador de impacto social é o percentual de escolas da rede municipal de ensino com acesso adequado à água e saneamento, segundo o MEC. Meta correlata à assistência. Busca ativa escolar, rematricular o equivalente a 40% do número de crianças e adolescentes que constam com abandono escolar no censo escolar em 2020 até março de 2023 e no censo escolar de 2022 até junho de 2024. E aí, a nossa discussão é que busca ativa escolar ela não é uma demanda que é competência apenas da educação. Existe a questão da evasão escolar por questões internas à escola e à própria política de educação, mas existem outros fatores que levam à evasão escolar, né, e que muitos deles têm relação com a gente quanto à assistência social, como trabalho infantil, abuso de exploração sexual, né? Também uma outra questão que a gente precisa considerar é que
A escola ela passou um grande tempo agora com atividades remotas, enquanto a gente, enquanto assistência, não teve essa condição de parar, apesar de todas as orientações normativas. A população precisava da gente, os serviços continuaram abertos, funcionando, né, de forma presencial, e a gente, aos poucos, está retornando agora com o serviço de convivência, com Criança Feliz, voltando a fazer visita domiciliar. E aí, o Criança Feliz, por exemplo, quando a gente chega na casa de uma família, a gente não vai para olhar para a criança na primeira infância, mas para a família daquela criança. Então, perceber uma criança fora da escola, é nosso papel estar comunicando também. O 3, por favor, David. Hábitos de higiene e acesso à água assegurados para crianças e adolescentes nas escolas. Os indicadores de impacto social. O percentual de escolas da rede municipal de ensino com acesso adequado à água e saneamento. E as entregas, que são correlatas à assistência, que os municípios vão precisar apresentar certificados de capacitações sobre água, saneamento e promoção da higiene nas escolas e unidades de saúde e controle da Covid até fevereiro de 2022. Direito humano à água e esgotamento sanitário, política de saneamento básico no Brasil, promoção da higiene, lavagem de mãos, dignidade e higiene menstrual, gênero e acesso à água e metodologias participativas de gestão comunitária da água, de no mínimo um servidor público da área de educação, um da área de saúde e um da área de assistência social até dezembro de 2022. Então, precisaremos ter pelo menos um profissional da assistência social formado, né, enquanto entrega desse resultado sistêmico 3. O 4, por favor, David. Oportunidades de educação, trabalho e formação profissional para adolescentes e jovens. Indicadores de impacto. Percentual de adolescentes entre 15 e 17 anos que estão matriculados no ensino médio. Entregas correlatas à assistência. Adesão do município a iniciativa de 1 milhão de oportunidades, 1.000 até 31 de maio de 2022, e o Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes tem um potencial enorme para fazer esse tipo de mobilização. Pelo menos 4 agentes públicos municipais capacitados, incluindo um mobilizador de adolescentes, no curso autoinstrucional Mobilização para criar oportunidades de trabalho decente, aprendizagem, educação e profissionalização, até 31 de dezembro de 2022. Então, desses agentes públicos pode ser da assistência social. Número de oportunidades geradas para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, na gestão pública municipal e na articulação com outros setores produtivos local, reportadas na plataforma 1.000 até 30 de junho de 2024. Quem acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade no município é assistência social. Então, a gente tem a condição de indicar quem são esses jovens para essas oportunidades de trabalho. Meta correlata, número de oportunidades de estágio ou emprego pela lei de aprendizagem ou emprego formal criados pelo município por número de habitantes. Não é competência da assistência social a formação para o trabalho, né? A qualificação profissional, mas a preparação para o mundo do trabalho, né? O programa Acesso 2 Trabalho, ele vem nessa perspectiva, alguns municípios têm adesão a ele, então a gente tem uma contribuição a dar também nesse resultado sistêmico enquanto política de assistência. O 5, David. E o 5 fala do desenvolvimento integral, saúde mental e bem-estar de crianças e adolescentes na primeira década da vida. Então, indicador de impacto social, percentual de nascidos vivos de gestantes com idade entre 10 e 19 anos. Entregas que são correlatas à assistência, pelo menos 4 profissionais dos municípios capacitados em saúde mental até 31 de março de 2022. Fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em saúde mental definido até 30 de junho de 2022. E nas metas correlatas, pelo menos 4 profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação e outros profissionais capacitados com orientações para a saúde mental, numa abordagem intersetorial, conforme a orientação a ser compartilhada na capacitação do programa Promover para Prevenir. E aí, a gente, enquanto política de assistência, sabe da importância de ter grupos de trabalho nos municípios, para a gente falar sobre o atendimento integral das famílias quando tem alguma situação de violência doméstica, que por trás dessa violência doméstica tem a questão do alcoolismo, ou a questão da doença mental, né? Das famílias que estão com crianças em acolhimento, por exemplo, ou das famílias que têm alguma situação de violência dentro de casa. E aí, e também desse tempo que a gente vive da pandemia, que agravou, né, uma série de situações, inclusive essa questão de saúde mental. Então, os próprios crianças e adolescentes precisam desse olhar para a saúde mental também, e aí a gente
coloca isso muito nessa perspectiva desse trabalho de forma integrada, entendendo que não é nossa competência o trabalho, né, a resposta no que diz respeito à saúde mental, a relação entre a pessoa e a doença, mas ao que a gente pode ofertar de forma integrada nessa perspectiva. David, é isso, pode fechar, por favor. Então, era um pouco isso que a gente queria apresentar, né? Trazer para vocês esse olhar para os 7 resultados sistêmicos e a assistência social, de alguma forma, fazendo parte de todos eles, né? Diretamente do 6 e do 7, mas com alguma entrega ou meta também nos outros resultados, para que a gente fizesse essa discussão e mostrasse da importância da política de assistência para a execução do selo Unicef, para a certificação pelo município, e da necessidade de a gente estar integrando esse processo de gestão e execução das atividades do selo, né? Entendendo da nossa experiência, por ter como princípio, enquanto política de assistência, a territorialidade, a intersetorialidade. Então, assim, a gente tem muito que contribuir e a gente tem uma missão, né, em nome das crianças e adolescentes dos nossos municípios, de contribuir para essa certificação, porque a certificação para a gente significa uma qualificação na oferta dos nossos serviços. Eu espero ter contribuído, né? Eu estou à disposição sempre, e era isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado pela explanação. Torna-se tudo mais claro, né? Depois que a gente vê os resultados, lê coletivamente e escuta essa explicação sua. Bom, agora eu vou passar para o Augusto, que vai fazer também uma fala bem pontuada em cima desse trabalho da assistência no selo, e espero que vocês aproveitem bastante essa fala de agora. Augusto. Obrigado, David, obrigado, Ana Cláudia, por toda a explicação. Eu estava aqui acompanhando pelo chat para ver qual município está mais longe aqui do Recife. Eu acho que Santa Maria da Boa Vista que está ganhando a competição. É mais de 8 horas de carro daqui, quase lá já em Petrolina. Se vocês puderem continuar botando aí o município de vocês aí no chat para a gente saber com quem a gente está falando. Queria agradecer a SET pela mobilização, pelo convite. Antes de bater esse papo com vocês, eu queria pedir um favor, fazer uma enquete aqui bem rapidinho. Eu queria que você levantasse a mão usando o instrumento aqui do Google Meet, né? Só clicar ali na mãozinha levantada, se essa é a primeira vez que você está participando do selo Unicef. Queria ver quem é marinheiro ou marinheira de primeira viagem e quem já conhece o selo, já está no selo, não precisa levantar a mão. Mas se você está participando do selo, né, pela primeira vez, eu queria que vocês clicassem aí para levantar a mão, só para eu saber assim, qual é o nosso ponto de partida aqui da conversa de hoje. Antônio de Pádua, Marivaldo, Maria Aparecida, Renata Albuquerque, Rita Cássia, Josimário, tá, Ivan, tá bom. Então, não sei você, Eliane, Marli, Sirlene, Joana Dark, bastante gente. Acho que, né, quase metade dos colegas. Ó, Janaína Ferreira, quase metade dos colegas aqui na nossa sala de hoje estão participando do selo, assim, talvez mais ativamente, né? A Sirlene Cordeiro, pela primeira vez. Então, para vocês, eu queria desejar umas boas-vindas à equipe do selo, à comunidade do selo, a essa jornada que o selo propõe. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Augusto, eu trabalho no escritório do Unicef aqui em Recife, mas eu não sou recifense, acho que meu sotaque já denuncia. Eu vim lá de Niterói, do Rio de Janeiro, já estou aqui em Recife há 2 anos, e trabalho nessa organização chamada Unicef, que é uma organização internacional
né, que faz parte das Nações Unidas e que tem como mandato, como trabalho, como missão, a implementação da Convenção dos Direitos da Criança, que é um documento muito parecido com o ECA. Na verdade, né, a construção da Convenção e a construção do ECA são contemporâneas, um inspirou o outro, e o mandato do meu trabalho, a minha missão de vida, é garantir que a Convenção dos Direitos da Criança seja respeitada nos municípios, nos estados e no Brasil, de forma geral. Então, muito bem-vindos. Eu vou fazer uma fala bem rapidinho sobre o selo, principalmente para quem está chegando, e depois vou bater um papo com vocês de uma forma bastante informal sobre a assistência e o lugar privilegiado que a assistência tem na garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes e como que a gente enxerga isso a partir do selo Unicef. Primeiro, para quem está chegando no selo agora, o selo é uma caminhada. O selo é muitas coisas, né? Acho que não tem como... Se me pedirem para descrever o selo, definir o selo em uma palavra, eu ia falar, passa para a próxima pessoa, porque eu teria muita dificuldade em definir o selo com uma palavra só, porque o selo é muitas coisas. O selo é uma jornada, é uma caminhada, é um selo, é uma certificação, e também é uma comunidade, né? Também é um ambiente de trocas, também é um lugar de aprender, de trocar, de rir, de chorar, de comemorar, de compartilhar frustrações, de lutar, né, pelas políticas, de brigar pela implementação das políticas, especificamente falando de infância e adolescência. E o selo também é uma ferramenta, né? O selo ele é uma ferramenta para as prefeituras do semiárido e da Amazônia Legal no Brasil implementarem uma gestão pública orientada por resultados e que priorize a política pública para a criança e para o adolescente. Então, esses momentos de troca que a gente tem, de metodologia, de entender os selos, os indicadores, os resultados, todas as palavras aí que vocês vão aprendendo ao longo dessa jornada, tudo isso é construído pensando em garantir, né, em apresentar e construir com os municípios do Brasil uma metodologia de trabalho intersetorial e coordenada que no final de 4 anos mude, transforme, melhore na vida real, no concreto, a vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Então, isso é um pouco do que é o selo. E estou muito feliz que tem vários mobilizadores da assistência social, que é um posto novo no selo, vários secretários e secretárias de assistência social. Muito obrigado por estarem com a gente aqui hoje nessa tarde, por dedicarem um tempinho a essa conversa. Eu sei que está todo mundo cansado, exausto, esgotado, trabalhando 24 horas por dia. E final de ano é ainda mais complicado, e mesmo assim vocês decidiram passar uma parte do tempo de vocês aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado por essa dedicação. Eu espero que o bate-papo de hoje seja construtivo e que ajude vocês nessa jornada que está só começando do selo Unicef. Eu anotei aqui uns pontos a partir do que a Ana Cláudia trouxe. A Ana Cláudia apresentou os resultados, né, os resultados sistêmicos do selo Unicef. A gente tinha 17, agora temos 7. Então, que evolução de simplificação que a gente fez da edição passada para essa. E como vocês podem ver nos textos dos resultados, os resultados do selo eles não são organizados pelas políticas. Então, não tem um resultado que tem lá no título do resultado, esse é o resultado da assistência social, esse é o resultado da Secretaria de Educação, esse é o resultado da Secretaria de Saúde. Porque para a criança, isso não faz nenhuma diferença. E a gente tenta organizar os resultados pela criança, pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Essa divisão da assistência, saúde, educação, essa divisão quem fez foram os adultos, né? A gente que
se divide para tentar se organizar melhor. Mas para a criança isso não tem diferença. Então, os textos dos resultados, eles são pensados desde a sua origem de uma forma intersetorial. Então, tem 2 resultados onde a assistência tem, talvez a gente possa dizer, o protagonismo, né, ou a liderança da implementação, que são os resultados 6 e o resultado 7, que a Ana Cláudia apresentou para vocês. Mas a assistência tem um papel em todos os outros resultados. E isso tem a ver com a própria origem da assistência social, com o DNA da assistência social, né? Com a lei orgânica que estruturou o SUAS, com a própria política, né, nacional da assistência social, que tem nos seus princípios, nas suas diretrizes, na sua origem, a coordenação, a intersetorialidade, o referenciamento e o contrarreferenciamento, o acolhimento de crianças e adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Então, se eu comparo a assistência social com a saúde ou com a política de educação, a gente vê que a assistência tem um lugar muito privilegiado na implementação de estratégias que sejam intersetoriais, porque isso tem a ver com o DNA do trabalho da assistência social. A gente sabe que na prática isso é mais difícil, assim, eu estou falando bonito, mas eu sei que na prática é mais difícil, o buraco é mais embaixo, como a gente costuma dizer, principalmente se a gente compara, né, com as outras políticas, que eu estou fazendo esse paralelo com a educação e com a saúde, que são políticas estruturadas há mais tempo e com sistemas de financiamento, né, já melhor organizado. Às vezes a assistência social fica com a parte talvez mais difícil do trabalho, e é quem tem menos recurso e menos capacidade de tocar esse trabalho da forma que gostaria de tocar. Eu estou fazendo esses reconhecimentos, né, acho que dos nossos desafios na assistência social, porque eu quero que vocês saibam que o Unicef, a ACERT, né, quem está pensando nesse programa do selo lá desde o início, a gente sabe desses desafios. A gente conhece esses desafios, a gente está próximo dos municípios, a gente ouve os municípios, a gente senta com os municípios há mais de 20 anos, implementando o selo Unicef. Então, a gente está bem consciente dos desafios da vida real, do dia a dia, de tocar e de implementar as políticas, programas e serviços escritos na assistência, né, escritos para serem feitos a partir dos CRAs, a partir dos CREAs dos municípios. A gente sabe desses desafios, mas a gente acredita, né, a gente olha para esses desafios em alguma medida como uma oportunidade de reconhecer o trabalho da assistência social de forma mais sistematizada e uma oportunidade de valorizar o trabalho da assistência social como deve ser valorizado. Então, a gente não romantiza os desafios, a gente sabe que a situação não está ideal, muito longe disso. Na verdade, o contrário disso, a perspectiva desse ano para o ano que vem é que a gente tenha mais usuários, mais pessoas, mais crianças e adolescentes precisando dos serviços da assistência social, e a gente não vê o financiamento, o investimento público acompanhando o nível da demanda. Já não era antes da pandemia, com a pandemia isso ficou ainda mais difícil. E a gente sabe que o cenário é esse. Então, o que a gente oferece enquanto metodologia de trabalho, a partir do selo Unicef, de organização, de intersetorialidade, de articulação, não é nada novo, não é nada, nenhuma atribuição nova, nada assim, não estamos inventando a roda. Tudo que a gente pede, tudo que a gente desenha como resultado, como indicador, como atividade prevista no selo Unicef, é o que já faz parte da política. É o que já está desenhado dentro da política nacional, dentro da lei, dentro da legislação brasileira, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
E o Unicef vem, junto com os parceiros como a ACERT, tentar dar um empurrãozinho técnico, metodológico, político, para fazer isso acontecer na prática. E o selo é muito isso. Essa mão a mais, ou essas mãos a mais, para ajudar os municípios a implementarem a política pública de forma intersetorial, coordenada e priorizando a criança e o adolescente, como diz lá na nossa Constituição Federal. A gente sabe, a gente tem muita clareza que a assistência social ela não dá conta sozinha de resolver todos os desafios, todo o problema da violência, por exemplo, contra a criança e contra o adolescente. A assistência social ela é uma peça numa engrenagem, num sistema, uma peça muito importante, mas que ela não dá conta de resolver sozinha, porque ela não foi criada para resolver sozinha todos esses problemas, todos esses desafios, todas as violações de direitos contra crianças e adolescentes. Ela precisa estar integrada no território, ela precisa estar coordenada com as escolas, ela precisa estar articulada com a saúde. E a gente sabe que no dia a dia é justamente às vezes aí onde desligam um telefone, né, na cara da gestora do CRAS, na cara do secretário de assistência, que liga para alguém na saúde, que liga para um conselho tutelar, que tenta uma articulação com o sistema de justiça e não consegue, porque a definição das responsabilidades não está clara, os fluxos não estão bem desenhados, a compreensão das pessoas sobre os seus papéis não está bem estruturada, a política não está sendo implementada da forma correta. Existem 1000 variáveis, né, de por que isso acontece, e não tem como a gente enfrentar todas elas ao mesmo tempo. Mas o que o selo propõe é um caminho, né? É uma jornada, é um percurso metodológico e prático de ajustes, de coordenação, de intersetorialidade, que vai aos poucos orientando a política pública, e aí eu estou falando de política pública não só do SUAS, mas vai orientando a política pública a nível municipal para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E a assistência social tem um papel muito privilegiado nesse desenho, né, como eu já mencionei, pelo próprio DNA de como a política da assistência social foi construída e estabelecida no Brasil. Um ponto que eu queria fortalecer, assim, de que eu acho que é importante, se a gente vai olhar para as diretrizes da assistência social, para os manuais feitos lá pelo Ministério da Cidadania, em relação a como se articular, quais são os parâmetros para fazer o trabalho do PAIF, ou PAIF, ou PAEF, no caso dos CRAs, ou o trabalho de serviço de fortalecimento de vínculos. Já existem muitos materiais que são complementares aos materiais do selo, muito bem desenhados. A política está bem desenhada, o referenciamento e contra-referenciamento estão bem desenhados, as responsabilidades dos técnicos, dos assistentes sociais, o que é um serviço de fortalecimento de vínculos, o que não é, o que é um PAEF, o que é um PAIF, tudo isso está muito bem desenhado na teoria. Eu gosto muito, inclusive, dos manuais, principalmente do Ministério da Cidadania, acho que a grande maioria deles tem muita qualidade. A dificuldade é implementar isso na prática, né? Com poucas pessoas, com uma equipe que não está completa, com pessoas exercendo duplas funções, com municípios, né, sem, às vezes, a estrutura mínima que deveria ter, pelo que é preconizado na política da assistência. Então, o nosso desafio no Brasil, isso fazendo uma análise assim de forma mais ampla, não é a inexistência da legislação ou a ausência de política pública, não é a ausência de lei que fale ou que obrigue
né, um funcionamento da política numa certa direção, isso a gente já tem muito. O problema é, como estão comentando aí no chat, né, um problema de ordem financeira, de financiamento do sistema, é um problema de recursos humanos e é um problema de articulação, um problema de coordenação. A gente não tem, no selo Unicef, a gente não propõe uma varinha mágica, a gente não vai do dia para a noite garantir o financiamento do SUAS no Brasil. Nós não temos esse poder, infelizmente não temos essa capacidade. Mas o que a gente pode fazer, e que a gente acredita que a gente pode fazer a diferença, é junto com vocês construir e reforçar metodologias de trabalho, atividades coordenadas, um trabalho intersetorial que pode fazer a diferença prática na vida de crianças e adolescentes. E nisso a gente acredita de fato, porque a gente já tem mais de 20 anos implementando o selo, e as histórias que a gente ouve, né, os resultados que a gente acompanha no fim dessa jornada são de fato muito impressionantes e muito inspiradores. Um papel da assistência que a gente destaca bastante nessa edição do selo e que eu queria brevemente comentar com vocês, porque o nosso tempo também já está se acabando e eu queria abrir um pouquinho no final, caso vocês tenham perguntas ou comentários, é o papel da prevenção das violências. A gente costuma ver que, para a resposta à violência, né, de fato, acaba sempre se dando um jeito, né? Ainda que não seja ainda necessariamente o fluxo estabelecido na Lei 13.431, que eu vi que comentaram aí no chat também, que é o que organiza o sistema de garantia de direitos para responder de forma adequada a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. A assistência, através principalmente do PAIF e do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, tem um papel fundamental para prevenir os casos de violência contra crianças e adolescentes, que são números absurdos no Brasil. Assim, absurdos. Na violência sexual, nos maus tratos, na negligência, no homicídio de adolescente. E o CRAS, os CREAS, né, mas até mais os CRAS, tem uma oportunidade de trabalhar a prevenção da violência de forma intersetorial, com a educação, com a saúde e com os próprios adolescentes que devem fazer parte dessa construção de uma forma muito, muito especial. Nossa, eu já falei demais, eu sei que 1 hora é muito pouco. A minha função aqui, o que eu tentei fazer era só trazer alguns dos temas que eu acho importante para a gente conversar, para a gente seguir. Esse não é o nosso último encontro, teremos muitos outros encontros daqui para os próximos anos. Então, estava só querendo mesmo pontuar algumas ações, algumas linhas, alguns entendimentos que eu acho importante que nós estejamos na mesma página para a gente construir essa história daqui para frente. E eu tenho certeza que daqui a 3 anos a gente vai olhar para trás e vai ter muito orgulho do que a gente construiu a partir da assistência social, junto com o selo Unicef, pelas crianças e adolescentes nos nossos municípios. Então, já falei demais. Eu vou pedir para quem levantou a mão lá quando eu fiz o exercício, abaixar a mão, é só clicar de novo para abaixar a mão de vocês. E aí eu vou perguntar se alguém tiver alguma dúvida, David, eu não sei se eu posso já fazer essa pergunta, abrir esse canal, se alguém quer falar, se algum de vocês quer compartilhar alguma coisa, se tem alguma dúvida mais específica, ou quer fazer algum comentário, assim, 2 minutinhos, porque a gente já entra em outra reunião, às 5 horas a gente já entra numa outra reunião com outro estado, mas eu não queria... acho importante abrir esse espaço para que vocês possam falar, caso vocês queiram, e muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Alguém quer falar, quer abrir a câmera? Já pode abrir a câmera ou abrir o microfone e fazer uma fala, se vocês quiserem.
E se no caso não tiver uma pessoa que queira falar no sentido de complementar ou fazer alguma pergunta, se 2 ou 3 pessoas pudessem, pelo menos 1 ou 2 minutos, dar um feedback para a gente desse encontro, de como foi, de se contribuiu, se foi importante, se não foi, é importante para a gente ter essa informação. Muito no sentido do que a gente está implantando enquanto metodologia de apoio aos municípios, tá? Enquanto parceira implementadora do selo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Sirlene, sou do município, estou secretária de Assistência Social do município de Calumbi, no sertão do Pajeú. E para mim isso é um momento mais do que importante, porque apesar das informações, de compartilhar as informações, eu sou marinheira de primeira viagem. O município de Calumbi aderiu ao selo Unicef somente agora. Então, para mim, foi de grande importância, como todas as outras que virão. Seja muito bem-vinda, Sirlene. Conte com a gente, como se a gente morasse aí em Calumbi, para fazer qualquer pergunta, se precisar de qualquer ajuda, pode perturbar o David, perturbar a Ana Cláudia, me perturbar, para a gente construir isso juntos. Muito bem-vinda. Ok, agradeço. Augusto e Ana, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. E todo mundo que está. Não sei se eu posso me pronunciar, que eu não sou secretária, né? Eu sou claro que articuladora. pode. Oxi. Eu sou articuladora municipal, né? Do município aqui de São José do Egito, no sertão do Pajeú, também pertinho de Calumbi. E, assim, é muito importante todos esses eventos que vocês estão realizando, né? Informativo. Muito importante, assim, para nós. A gente só está querendo um momento presencial, que eu sei que não vai ser agora, tá? Mas assim que der, porque é muita informação. A gente que é articulador de primeira viagem, né, tem muitas dúvidas, mas está sendo muito bom, né, esse processo com vocês. A gente só está requerendo esse momento. E, assim, um registro que eu deixo é que a gente está precisando de muita orientação na questão da implantação do CIPIA, né, do CIPIA, como tem muita gente que fala, que está lá no resultado sistêmico 6, porque eu acho que isso é uma das grandes formas de violação de direitos de criança e adolescente que os municípios estão praticando, tá? A não alimentação desse CIPIA, mas só que a grande dificuldade não é só alimentar o CIPIA, é porque, que nem você disse, no papel é tudo muito lindo, mas na prática essa intersetorialidade, essa articulação não está acontecendo. Então não adianta o conselheiro tutelar alimentar o CIPIA, dizendo lá qual foi a medida protetiva que ele aplicou naquele caso de violação e a rede, né, o eixo da promoção, e o Conselho Tutelar não executa medida protetiva, né? Então, assim, eu queria muito esse momento desse que a gente não vai ter condição sozinho, em alguns municípios, tá? Na realidade aqui da gente, de implementar isso. Super, super obrigado. Eu comento no final. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário, ou pergunta, ou sugestão? Então, Janaína levantou a mão, você quer falar, Janaína? Acho que Eliane também. Oi, Eliane. Bom, nós só temos que agradecer que é uma oportunidade que nós estamos tendo de justamente exercer essa intersetorialidade, de dialogarmos com as outras políticas de saúde e de educação. A equipe daqui de Garanhuns está muito animada, a Rita de Cássia entrou há pouco tempo, substituindo o Ricardo, e eu acredito que essa discussão nós já estamos aqui no município criando o comitê gestor contra a violência da criança, contra a criança e o adolescente. Então, a gente já está caminhando, e eu acredito que essa oportunidade de experimentarmos ou bebermos do conhecimento de vocês e tentar colocar em prática vai ser muito importante. Só agradecimento. Obrigado, secretária. Vou comentar então a sua fala e a fala da outra colega. Muito feliz em ver essa animação. Como a gente é bem sincerão aqui, nós, no Unicef, na SET, eu já aviso que não vai ser fácil, nem tudo são flores, né? O caminho é marcado por muitos desafios, por muita luta, mas que nossa casca é grossa, né?
quem topa esse desafio, né, de trabalhar por direitos humanos, especificamente pela criança, pelo adolescente, tem que ter a casca grossa, porque a gente sabe que os desafios são imensos. O que eu prometo, e aí eu prometo mesmo, é que vale a pena, que realmente vale a pena, e que no fim dessa jornada a gente olha para trás com muito orgulho do que a gente construiu, com as vidas que a gente impactou, com as realidades que a gente transformou. Então, obrigado pela animação. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito bonita de acompanhar em Garanhuns. E comentando a fala da outra colega sobre o CIPIA, super de acordo. O Unicef escolheu o CIPIA sabendo da dificuldade, sabendo que isso seria um imenso desafio pelos interiores do Brasil, pelas 1000 variáveis que isso significa, e é um desafio que a gente quer comprar mesmo, sabe? Porque a gente acredita que a boa utilização do CIPIA vai nos ajudar muito a melhorar as políticas públicas para crianças e adolescentes, porque vai ser uma forma da gente ter acesso a dados e informações de violações de direitos que hoje no Brasil a gente não tem. Não temos isso de forma desagregada, não temos isso a nível municipal. Para pegar dados de violência, a gente tem que ir dos dados da saúde, que não batem com os dados dos boletins de ocorrência da polícia, um número está sempre diferente do outro, uma subnotificação que a gente sabe absurda. Então a gente realmente acredita que o bom uso do CIPIA vai ser um passo muito importante, pensando no Brasil, tá? Estou falando de selo só, não. Pensando no Brasil, vai ser um passo muito importante para a gente melhorar as políticas públicas para crianças e adolescentes. Então, a gente sabe dos desafios. O Unicef está preparando uma série de materiais, de cursos autoinstrucionais sobre o CIPIA, que a gente lança no primeiro semestre do ano que vem. Eu estava em Brasília semana passada gravando videoaula para esses cursos serem lançados no começo do ano que vem. Então, e a gente vai estar junto com vocês nessa, tá? Acho que é isso. Terminou o nosso tempo, né, David? A gente já tem que estar lá na outra sala. Muito, 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 muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado a Certe. E estamos juntos. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação de todos. Nós aqui agradecemos e até a próxima.